Capítulo 17. Lívia empurra Filipe, dizendo que não pode. Ele pede que ela não diga nada, apenas sinta. Lívia responde que ele não entende, chamando-o de Conde Filipe, mas ele pede que o chame apenas de Filipe, o homem que a ama. Lívia insiste para que ele vá embora e a esqueça. Filipe diz que isso é impossível e afirma que, naquele beijo, ela foi dele. Ele comenta que já se beijaram daquela forma antes, embora não saiba onde, e explica que não se refere a beijos roubados, mas a algo mais profundo, cheio de entrega e amor, que acredita ser correspondido. Lívia diz que ele está enganado. Filipe pede que ela olhe nos olhos dele e repita isso, mas ela não consegue. Ele então afirma que a verdade está no olhar dela e pergunta do que ela tem medo. Lívia responde que não pode trair a própria vocação, pois está comprometida com a vida religiosa. Filipe diz que não acredita nisso, que ela também o quer e que não está no convento por vontade própria. Lívia afirma que está sim, que vive ali desde menina. Filipe conta que já foi obrigado a viver uma situação que não o fazia feliz, por ter dado a palavra a alguém que respeita, e diz que entende o que ela sente. Lívia insiste que aquela é a vocação dela, que foi uma escolha e uma promessa. Filipe diz que ela está sendo precipitada e que precisa de tempo para refletir, assim como ele precisou antes de decidir terminar o noivado. Lívia afirma que não precisa de tempo, mas ele a interrompe, pedindo que pense melhor e que se lembre do beijo sempre que pensar nele. Diz ainda que voltará para vê-la. Lívia pede que ele não volte e que se reconcilie com Melissa. Filipe a beija novamente. Em seguida, Lívia entra no convento, fecha o portão e manda que ele vá embora. Ela corre para dentro, enquanto ele a observa. Lívia encontra Padre Luís, que pergunta o que ela está fazendo ali àquela hora. Ela responde que não conseguia dormir e saiu para tomar um pouco de ar, mas que já está voltando. O padre comenta que ela está vermelha e agitada. Lívia diz que foi por causa do sol que pegou mais cedo com a mãe. Ela pede a bênção, e o padre roga a Deus que a livre das tentações. Lívia responde que vai rezar. Padre Luís diz a Lívia que faz tempo que ela não se confessa e pede que o procure antes da missa. Lívia volta para o quarto, e Emília abre os olhos, chamando por ela. Lívia se assusta e diz que pensou que ela já estivesse dormindo. Emília pergunta por que ainda não se deitou, e Lívia responde que está cansada e vai se trocar para dormir. Emília a chama e pede um abraço. As duas se abraçam, e Emília pede que ela se deite ao lado dela. Emília comenta que nunca pôde fazer isso quando Lívia era pequena, que não conseguiu dar carinho e aconchego. Lívia responde que ela sempre cuidou. Emília diz que a filha é muito boa e merece ser feliz, e que nunca lhe deu motivos para sorrir, pois só se preocupou em protegê-la da família Castellini, acabando por afastá-la da própria mãe. Lívia afirma que a ama. Emília diz que Lívia puxou ao pai, um homem bondoso, enquanto ela guarda rancor e não sabe perdoar, acreditando que levará isso como um peso. Lívia diz que ela está sendo dura consigo mesma. Emília conta que o avô de Lívia dizia que uma pessoa nasce várias vezes até pagar por todo o mal cometido. Ela também diz que Lívia não conhece o próprio passado, nem a história do pai, e que tudo que sabe está guardado na caixa onde ele esculpiu 2 corações. Lívia se emociona ao ouvir isso. Em seguida, Emília diz que tomou uma decisão, concorda com a filha, e as duas devem sair de Campobello para viver em outro lugar, longe de tudo, como mãe e filha que desejam se conhecer melhor. Ela pergunta se ainda há tempo para isso. Lívia responde que é exatamente o que deseja. Emília acrescenta que, mesmo que Pedro encontre alguma prova, a condessa provavelmente sairia impune, então é melhor deixar tudo para trás. Diz que só quer se despedir do túmulo de Bernardo, pois ele sempre estará no coração dela. Animada, começa a falar sobre a mudança para a capital, e as duas fazem planos, emocionadas. Filipe relembra o beijo que trocou com Lívia. Afonso entra no quarto e avisa que a condessa quer falar com ele. Filipe pergunta se há algum problema de saúde, e Afonso diz que não sabe de nada. Filipe então pede que diga a ela que já está quase dormindo e com dor de cabeça. Zilda transmite o recado e Condessa fica indignada ao saber que Filipe não atendeu ao chamado e comenta que tudo isso é consequência de uma situação que ele mesmo criou, e que esperava que, após a cavalgada, ele estivesse mais tranquilo. Zilda diz que ele costuma cavalgar quando está triste ou feliz e avisa a Condessa que ele vai procurar ela no dia seguinte e pede para que ela descanse. Condessa reage, dizendo que Zilda não deve dizer o que ela tem que fazer. Zilda pede desculpas. A Condessa então pergunta por Melissa,
Zilda confirma que ela se alimentou. Em seguida, questiona se Melissa e Doroteia voltarão para São Paulo. Condessa responde que isso não é da conta dela e a repreende por ser curiosa demais. Zilda se desculpa novamente e diz que imaginou que elas iriam embora depois do ocorrido. A Condessa afirma que isso não acontecerá, pois Melissa só sairá dali quando Felipe recobrar o juízo e cumprir a palavra dada. Acrescenta que não permitirá que Melissa fique com a fama de ter sido abandonada pelo noivo no sul. Zilda diz que compreende, mas a Condessa rebate, afirmando que pessoas da classe social dela não entendem esse tipo de situação. Acrescenta que, se isso acontecer, Melissa perderá a honra e a responsabilidade recairá sobre ela. Melissa vai até o quarto de Felipe e pede para entrar. Ele comenta que pensou que ela já estivesse dormindo. Melissa finge fraqueza e se joga nos braços dele. Felipe ampara, ajuda a sentar e sugere que conversem no dia seguinte. Melissa diz que ficou preocupada ao saber que ele saiu para cavalgar à noite, algo perigoso. Felipe garante que está bem e agradece a preocupação, pedindo que ela volte para o quarto, pois podem surgir comentários maldosos. Melissa responde que não se importa mais com reputação, pois sente que não tem mais nada a perder. Ela se levanta e diz que queria pedir desculpas, agradecendo o gesto de ele ter tentado visitá-la. Conta que ficou irritada ao saber que Doroteia impediu o encontro. Felipe diz que entende os motivos dela. Melissa afirma que, por vontade própria, teria recebido a visita, mesmo abatida e com o rosto inchado pelo choro. Ela continua dizendo que, apesar de não entender e estar sofrendo, respeita a decisão dele. Afirma que, se ele precisa de um tempo para se sentir livre, não vai pressioná-lo. Felipe tenta dizer que não se trata de tempo, mas ela o interrompe, afirmando que não acredita que seja uma decisão definitiva. Diz que ainda vai fazê-lo feliz e que isso agora dá sentido à vida dela. Em seguida, se despede. Felipe vai atrás dela, mas Melissa finge desmaiar e acaba nos braços dele, enquanto Anita observa de longe. Depois, Melissa se afasta e dá um beijo no rosto dele antes de sair. Anita corre para contar a Pedro o que viu, dizendo que Melissa estava apenas de camisola no quarto de Felipe. Pedro pergunta se Anita tem certeza do que viu, e ela responde que não é louca. Acrescenta que o pior é que Melissa a viu ali, dando a entender que existe algum tipo de jogo acontecendo. Pedro diz que Felipe nunca o enganou, mas que Lívia precisa saber disso. Anita rebate, dizendo que Lívia já sabe que ele é apaixonado por ela e pode acabar achando que tudo não passa de invenção. Pedro comenta que viu Felipe cavalgando perto do convento, e Anita pergunta se ele acha que o término do noivado tem relação com Lívia. Pedro então pede que Anita vá até o convento e dê um jeito de contar isso a ela. Doroteia repreende Melissa por ter ido até o quarto de Felipe usando trajes de dormir, temendo que a Condessa descubra. Melissa responde que precisava fazer alguma coisa. Doroteia pergunta se houve algum sinal de mudança, e Melissa diz que ele estava calmo, foi gentil e que, ao fingir o desmaio, ele a segurou nos braços, o que a faz acreditar que ele ainda sente algo. Doroteia continua preocupada com a possível reação da Condessa, já que não tem para onde ir. Melissa afirma que vai agir e diz estar com um bom pressentimento. Máximo reclama de dores por ter dormido no sofá da sala e pede uma massagem a Salomé, que recusa. Ele tenta fazer amor com Salomé, que não parece não ter interesse em esmagar a rata. Felícia tem um pesadelo com o túmulo de Bernardo e começa a gritar. Bianca acorda, mas Felícia se assusta ainda mais ao ver o rosto dela coberto por um creme e acaba acertando-a com o travesseiro. Bianca se irrita, e as duas começam a brigar. Zilda comemora ao saber que Afonso provavelmente será responsável pela contabilidade das terras de Felipe. O médico examina Melissa e diz que não há nada físico que justifique o mal-estar. Doroteia afirma que é nervosismo, consequência do término do noivado. A Condessa descarta essa ideia como exagero, e o médico apenas receita alguns medicamentos. Depois que o médico e a Condessa saem, Melissa pergunta se exagerou. Doroteia responde que não se deve brincar com a própria saúde. Enquanto isso, a Condessa comenta com o médico que não gosta de ver Melissa naquele estado, e ele faz algumas recomendações. Felipe chega e pergunta ao médico se ele foi ver Melissa e como ela está. O médico responde que ela está acamada, o que é comum em casos de decepção emocional, e se retira. Condessa diz a Felipe que aquele é o resultado das atitudes dele e comenta que ele tem agido de forma estranha, como ao não atender ao chamado dela. Felipe se desculpa, dizendo que não estava em condições de conversar,
mas que agora está disposto. A condessa manda que ele repense o comportamento, já que isso está afetando a todos, principalmente a saúde de Melissa. Felipe lamenta a situação. Condessa diz que já não o reconhece mais e começa a suspeitar que exista outra mulher. Em seguida, conta a história de um jovem que enfrentou todos por causa de uma mulher qualquer e teve um fim trágico. Lívia conta ao padre Luiz que a mãe decidiu ir embora para bem longe. O padre diz que isso é positivo, pois ajuda a deixar para trás ódio, mágoas e rancores. Emília diz que levará os dois e fala que não é justo prender Lívia e que ela será livre em outro local. Em seguida, pede ao padre que ele cuide do túmulo de Bernardo após a partida dela, e ele garante que fará isso. Padre Luiz se retira e chama Lívia. Ele pergunta por que ela não foi à missa, dizendo que ficou esperando. Lívia se justifica, afirmando que estava com a mãe. O padre comenta que ela anda evitando o confessionário. Lívia nega. Ele então diz que será bom que elas se afastem, pois assim Felipe não ficará por perto, e comenta que ele terminou o noivado com Melissa. Lívia responde que não se importa com a vida dele. Ariel pergunta a Pedro se pode ajudar em algo, mas Pedro responde de forma ríspida, dizendo que ele se intromete onde não é chamado. Em seguida, pergunta quem mandou limpar o terreno. Ariel diz que não sabe, e Pedro reclama que agora não há mais como provar que o incêndio foi provocado. Ariel sugere que ele confie em Deus, mas Pedro responde que não acredita nesse tipo de coisa. Ariel responde que conhece pessoas como Pedro, com o coração tão cheio de si que não deixam espaço para Deus, e se retira. Lívia fica feliz ao ver Anita e diz que precisa desabafar. Anita conta que foi até ali porque Pedro pediu que ela avisasse que Felipe terminou o noivado. Lívia responde que já sabe, pois ele mesmo contou, e revela que ele quer ficar com ela e que ela também quer ficar com ele. No entanto, diz que precisa ir embora com a mãe e confessa que acabou se deixando levar e o beijou. Anita fica sem reação e afirma que Felipe pode estar enganando Lívia. Conta que, na noite anterior, viu Melissa saindo do quarto dele usando apenas roupa de dormir.